tenho a honra de receber a doutora Regina Beatriz, que é presidente da ADEFAS, uma pessoa que sempre foi parceira nossa na discussão de temas jurídicos relacionados ao direito de família, e quero passar a palavra à doutora Regina nessa oportunidade. Muito obrigada, professor Marcos Reis, por essa oportunidade de estar aqui presente em um grupo de professores tão expressivos, de tanta reputação nacional e internacional. Quero dizer que conheço pessoalmente alguns destes grandes professores e revê-los para mim é uma imensa satisfação. Quando o professor Marcos Reis me convidou, né, para participar, fiquei prontamente muito animada, exatamente por quê? Primeiro, por ser uma iniciativa deste grande professor Marcos Reis, que faz um trabalho impecável no seu magistério, além, obviamente, de todas as suas atividades, que são, como sabemos, muito importantes, mas no magistério é onde conheço o professor Marcos Reis, efetivamente um jurista do maior destaque. E logo percebi a sua organização preciosa pela variedade de temas, pela oportunidade que dá aos interesses os mais diversos de participarem deste congresso internacional. E, claro, né, também pela qualidade dos professores que estarão presentes, exceto esta que lhes fala, né? Minha palestra ocorrerá hoje, às 20 horas, sobre tema de direito de família, que é um tema bastante, digamos, hoje em dia, mais palpitante ainda do que fora da pandemia, que é o tema da guarda compartilhada. E vou certamente assistir a maior parte das palestras, convido a todos para participarem da minha, especialmente no sentido de participação mesmo, crítica inclusive, para que possamos debater, e sempre com o meu convite especial a todos, para que integrem a nossa associação, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, que está de portas abertas para todos aqueles que se interessam por temas do direito de família, do direito das sucessões, do biodireito e de áreas correlatas. Sejam, desde logo, muito bem-vindos. Quero reiterar e finalizar a minha fala por meus especialíssimos cumprimentos a esse grande amigo, a esse excepcional jurista, professor Marcos Reis, e desejar a todos, tanto aos expositores, como aos debatedores, aos participantes, tanto docentes quanto discentes, o maior proveito. Enfim, sei que teremos, né? Tudo isto ocorrerá nestes dias de Congresso Internacional. Um grande proveito para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Regina. Muito obrigado pelas palavras e agradeço também a sua participação maravilhosa e, por certo, nós teremos grande aprendizado, como sempre temos, em suas exposições. Muito obrigado. Tenho muita satisfação de estar novamente com todos vocês de Tocantins, agora virtualmente. Estive presencialmente num evento grandioso que fizeram e tive efetivamente a melhor das impressões do corpo docente, do corpo discente, uma manifestação de interesse contínuo pelos alunos e, claro, esse interesse se deve aos professores que esses alunos têm diuturnamente na UNIT. Então, meus cumprimentos efetivamente a esses grandes professores, sei que vários deles estão aqui presentes. Como já disse logo na abertura do evento, uma imensa, imensa satisfação poder estar neste congresso internacional de SEI, coordenado por muitos ajudaram, muitos auxiliaram,
e é em nome do professor Marcos Reis que cumprimento a todos, né? Sei que o professor Marcos Reis encabeçou todo este movimento, teve essa iniciativa muito valiosa, tanto para nós brasileiros, como para portugueses, como para professores também de Cabo Verde, da Universidade Lusófona. Tive a oportunidade de assistir todas as palestras de hoje. Isso é muito bom, né? Esse movimento virtual é muito bom para que nós possamos estar mesmo presentes durante todo um evento. De vez em quando tiramos o vídeo, né? Ou tiram o nosso vídeo, como aconteceu para mim na palestra do professor Marcos Reis, que eu estava presente aqui mandando várias mensagens, e eu achei que era uma organização própria, mas houve um equívoco e bloquearam o meu vídeo. Mas mesmo que não, os professores estejam sem vídeo, estão ali, levantam, fazem a sua refeição, voltam e estão presentes o tempo todo. Então, esse congresso efetivamente é um sucesso. Professora Poliana, professor Marcos Reis, demais professores aqui presentes. Professor José Veidson já me disse que a professora Vanessa vai também mediar o evento, juntamente com a professora Poliana. Vejo ela aqui, meus cumprimentos muito especiais. E, por incrível que pareça, boa noite, Boa professora. noite, professora. Só quero complementar que nós estamos lisonjeados pela senhora poder participar desse evento, né? E nos agraciar com todo esse conhecimento. E eu sou uma aficionada, apaixonada por direito de família, e eu tenho certeza que não teríamos pessoa melhor para abordar essa temática que é tão importante e tão atual, né? E, professora Vanessa, realmente é uma temática de todos os dias dos familiaristas, esta temática da guarda, mas que efetivamente nesses tempos de isolamento, nesses tempos terríveis que vivemos, nos tempos da pandemia do coronavírus, traz ainda todo um aspecto muito, muito, muito instigante para nós profissionais e, ao mesmo tempo, muitas angústias também para nós profissionais. Tanto os acadêmicos que ensinam, como os advogados que advogam na área de família e que sentem muitas dificuldades, né? Ou mesmo para quem vive situações de guarda, né? As pessoas envolvidas nestas situações vivem efetivamente momentos muito difíceis, porque o afastamento de um dos genitores em relação ao seu filho, tanto em época de pandemia como em época comum, vamos chamar assim, né? Ou época de normalidade sanitária, é sempre algo muito importante, especialmente para o filho. E, claro, também muito importante para os genitores, para a mãe e para o pai. E, obviamente, que, estando nós em isolamento, com medidas restritivas, com as mais diversas circunstâncias, eu vou citar alguns exemplos durante a apresentação de hoje, nós ficamos muitas vezes atônitos, achando que estamos num beco sem saída, inclusive nós, advogados. Eu quero dizer que eu estou presentemente em Mato Grosso do Sul, na região de Alcinópolis, e vejam como andam os tempos. Eu estou agasalhada como se estivesse em São Paulo, né? Aqui em Mato Grosso, que faz um calor muito do sul, que faz um calor muito assemelhado a Tocantins, aqui nós temos uma temperatura bastante fresca, né? Então, mudanças climáticas, as mais diversas, esperamos que os tempos de pandemia ajudem e de isolamento ajudem nas questões também do clima, e esperamos principalmente que as pessoas melhorem, que as pessoas se aprimorem depois da pandemia, né? E que
tudo que diz respeito à nossa área, a área do direito de família, a área do direito das sucessões, a área também do biodireito, são todas áreas de extremo interesse para a DEFAS, sejam todos esses temas tratados com maior senso de responsabilidade. E, quando eu falo isto, eu falo do Google também. Se nós formos à ferramenta Google e colocarmos o que é guarda compartilhada, aparecerá a seguinte frase: irresponsável. Na guarda compartilhada, pai e mãe dividem responsabilidades e despesas quanto à criação e educação dos filhos, dividem. Isso significa que ambos têm os mesmos deveres e as mesmas obrigações e também oportunidade igual de convivência com eles. Ou seja, um conceito falacioso de uma ferramenta utilizada pelo leigo constantemente, nós mesmos, quando precisamos de algum dado, por exemplo, da medicina, da engenharia, da arquitetura, de outra área, da psicanálise, nós vamos aonde? Muitas vezes nós vamos, sim, à ferramenta Google para ter uma ideia, uma noção geral. Mas vejam o que colocaram no Google a respeito de guarda compartilhada. Isto leva a equívoco o leigo. O leigo que pensa que guarda compartilhada é divisão de tempo e divisão de despesas. Pois bem, aí, fazendo um pouco o método do caso, que é o método que eu mais gosto para todas as palestras, as aulas, um cliente fictício nos procura, não? Nos procura, e procura inclusive se temos aqui discentes nesta parte do congresso, ou seja, durante esta apresentação, procura ali também o discente que está ao lado do advogado no escritório atendendo aquele cliente. Procura um de nós, né? Esse cliente que nos procura e que diz que quer sair de casa, mesmo durante a pandemia, porque não suporta mais o seu cônjuge. No caso, um pai de 2 filhos que não consegue mais conviver com a esposa. E depois de verificarmos se há algum meio de reconciliar este casal, depois de tentarmos, de algum modo, orientar este cliente a refletir melhor, vemos numa conversa que o cliente realmente está decidido a se separar. A primeira pergunta que nós fazemos a ele, obviamente, é: deseja a guarda compartilhada de seus filhos? Esperando que a resposta seja sim. E esse cliente nos diz: não, eu quero muito bem aos meus filhos. Nós dizemos: pois bem, mais uma razão para querer a guarda compartilhada. E o cliente insiste dizendo: porque no Google eu vi um conceito pelo qual eu terei que dividir o tempo com a minha esposa na convivência com os nossos filhos. Eu não posso, eu sou médico. E já normalmente eu não tenho grande disponibilidade de tempo. Eu sou plantonista de UTI. Agora, na pandemia, menos ainda. E depois, diz o cliente para qualquer um de nós: como é que poderei praticar a guarda compartilhada, podendo levar, né, de casa para casa, ou seja, da casa onde eu vou morar, um apartamento pequeno, um apartamento que não abrigará bem os meus filhos? Como é que eu poderei levar os meus filhos de uma casa para outra com riscos de contaminação? Então, essas perguntas nos fazem pensar a respeito de um conceito muito mal colocado, que influencia muito mal o leigo, né? E que precisa ser devidamente esclarecido, e nós vamos esclarecer juntos esse cliente hipotético, fictício, quando chegarmos mais adiante da nossa apresentação. Primeiramente, é bom lembrar que estão ultrapassados os tempos em que a mãe era exclusivamente cuidadora e o pai era exclusivamente provedor.
em que a mãe, portanto, era a guardiã e o pai, deste modo, era o chamado visitante. Foi por isso que o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, o atual Código Civil brasileiro, em acatamento à Constituição Federal, estabeleceu absoluta igualdade entre homens e mulheres no exercício do poder familiar. E o que é, então, guarda compartilhada, aquela guarda compartilhada que foi introduzida no Código Civil por uma lei de 2008. A guarda compartilhada não nasceu com o novo Código Civil. A guarda compartilhada foi introduzida posteriormente numa lei de 2008, a Lei 11.698, do ano de 2008. E aqui um esclarecimento importante. Muitas vezes vimos, ainda mais, digamos, há uns anos atrás, agora menos, que o Código Civil nasceu velho, que o Código Civil nasceu sem guarda compartilhada, por exemplo, ou que o Código Civil nasceu sem a proteção às relações homossexuais, outro exemplo, ou que o Código Civil nasceu sem tratar de uma maneira completa da reprodução assistida, apenas citando num dispositivo sobre presunção da paternidade. Por que isto? Porque há um processo legislativo em que devem ser obedecidos os regimentos do Congresso Nacional. E o deputado Fiuza, que foi o relator da fase final do Código Civil, quando eu tive a melhor oportunidade de trabalhar mais próxima do projeto, eu já trabalhava antes com sugestões ao senador Josafá Marinho no Senado, mas o trabalho do senador era diferente, era isolado, era mais, digamos assim, solitário, ele recebia sugestões por escrito, mas não fazia todos os debates que fez o deputado Fiuza com uma comissão de juristas que ele nomeou para esse fim. Com o deputado Fiuza, eu sugeri a ele muitas inserções no código, no projeto, entre elas, inclusive, a sugestão da guarda compartilhada. Eu sou uma defensora desse instituto há muitos e muitos anos, sob inspiração, inclusive, do direito francês. Só que, como o deputado Fiuza me explicou, e eu pude constatar, há regimento, e o regimento proibia que houvesse uma modificação tal que levasse o projeto novamente ao Senado, para depois voltar para a Câmara novamente e iniciarmos o chamado ping-pong nesse processo bicameral. Essa foi, então, uma opção legislativa do deputado relator do projeto na fase final do projeto de Código Civil, exatamente porque via a necessidade da aprovação de um novo código que contém efetivamente disposições importantíssimas, inclusive no livro do direito de família, inclusive no livro do direito das sucessões, e imediatamente começamos a fazer um novo projeto. Começamos a fazer um novo projeto que está em tramitação no Congresso Nacional e que é arquivado e desarquivado a cada legislatura, porque é um projeto que pretende o aperfeiçoamento de todo o código. E há uma dificuldade muito grande de encontrarmos um congressista que efetivamente queira abraçar, como abraçou o deputado Fiuza, um projeto de maior complexidade. Parece que tudo hoje precisa ser muito fácil, tudo precisa ser muito rápido, quanto menos esforço, melhor. E com os nossos congressistas acontece isso também. Isto é, infelizmente, é um movimento muito perigoso de toda a sociedade, e não só da brasileira, da sociedade de todo mundo. Menos rapidez, mais cuidado, mais atenção, mais trabalho, maior dedicação. Porque eu acredito que no Congresso Nacional nós tenhamos representantes, como eu conheço vários, que têm conhecimentos muito importantes, jurídicos inclusive, para poderem fazer evoluir um projeto destes. Tá? Mas é efetivamente muito triste, e aí vai o meu desabafo, vermos um projeto como este feito com tanto cuidado
por uma comissão de juristas nomeada pelo deputado Fiuza na época, que depois veio a falecer, e por isso não pôde dar continuidade, né? Um projeto a cada legislatura arquivado e desarquivado. Pois bem, dentro disto, né, nós temos uma importante, né, avaliação da guarda compartilhada quando nós analisamos esse instituto sob a égide da lei de 2008 e sobre a égide da lei de 2014. Foram duas leis que foram promulgadas e que modificaram o Código Civil, né? Então, em 2008, a norma era mais simplificada e a norma que foi introduzida no Código Civil dizia que a guarda compartilhada poderia ser fixada desde que houvesse comum acordo. Então, dentro disto, qual foi o pensamento que se formou? O pensamento que se formou foi de que somente poderia ser fixada a guarda compartilhada se houvesse acordo entre pai e mãe. Dessa forma, o professor Marcos está pedindo aqui para que eu compartilhe a tela. Eu vou tentar fazê-lo, vamos ver se não haverá uma interrupção. Professora, a senhora está tendo alguma dificuldade na veiculação de algum documento que a senhora queira exibir, alguma... Não, o senhor me pediu para compartilhar a tela e eu o fiz, mas não seria para compartilhar propriamente um documento. Não, professor. Se a senhora tivesse uma imagem que quisesse veicular na tela, era essa a ideia. E eu gostaria de ver os outros participantes que eu não estou vendo. Como? Porque normalmente no Zoom eu consigo enxergá-los. Eu estou vendo só a professora Poliana, Vanessa, Danusa e Luciana. É assim? Esse é o formato? Estou vendo o senhor em grande agora. O senhor agora ficou grande como grandioso. Deixa eu ver se ajusto aqui para a senhora. Consegue ver agora? Não. Melhorou, professora? Não, o mesmo. Mas eu estou aqui explicando para o senhor um pouquinho por WhatsApp, para o senhor poder entender, né, um pouco da minha dificuldade, né? Então, dentro dessa lei, dando continuidade, enquanto o professor Marcos aí também resolve esse problema tecnológico, já são tantos, né? Os problemas que o professor tem para resolver num congresso, ainda aparece mais este, né, professor? Mas eu sei que o senhor é capaz de resolver este assunto. Bem, então, dentro desta lei de 2008, nós tínhamos essa regra, que não era uma regra elaborada no sentido de que a guarda compartilhada somente poderia ser fixada se houvesse acordo entre pai e mãe, porque se assim o fosse, nem seria necessária a guarda compartilhada no Código Civil. Porque quando há acordo, quando há composição entre pai e mãe, mesmo que não esteja no papel, o poder familiar continua a ser exercido pelos dois de maneira compartilhada. Não foi esse o espírito da lei de 2008. No entanto, essa foi a interpretação dada pela jurisprudência de todo o nosso país. Foi por isso que houve necessidade de uma nova lei. Deputado Arnaldo Faria de Sá foi quem encabeçou o projeto de lei que deu origem à lei de 2014, a lei 13.058 de 2014. E foi esta que introduziu no Código Civil os dispositivos sobre guarda compartilhada atualmente vigentes.
E é nesses dispositivos, portanto, que nós vemos que o Google está errado, que certos estão os cultores do direito, nós que cultuamos o direito de família. E sabemos que guarda compartilhada, portanto, é aquela exercida pelos dois genitores, pelo pai e pela mãe, que participam da educação, exercendo o poder familiar igualmente, embora se mantenham as obrigações alimentícias a depender das possibilidades de cada um deles, e também se regulamente o regime de convivência, de acordo com as condições de tempo de cada um deles. E é por isso que falamos que o poder familiar permanece para ambos. Só que regime de convivência a ser estabelecido de acordo com a disponibilidade de cada um. Se a disponibilidade de um dos genitores for somente a de finais de semana, que assim seja. Mas não deixará de ser pai, como também a mãe não deixará de ser mãe. Não é porque as pessoas se separam, se divorciam, seja num casamento, seja numa união estável. Não é porque um filho nasça de uma relação eventual, sem ter havido mesmo convivência entre pai e mãe, que este filho não foi feito, não foi criado por dois gametas, o gameta feminino e o gameta masculino. E, dentro desta procriação, não é por isto que não deverá ter o poder familiar exercido pelos dois, pelo pai e pela mãe. E, sempre, como diz o Código Civil, dentro de um requisito primordial, que é a aptidão de ambos, tanto do pai quanto da mãe, para que possam exercer a guarda, inclusive a guarda compartilhada. É regra expressa do artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil. E, nesta regra, foi corrigida aquela redação da lei de 2008, que foi ali colocada com o melhor propósito, mas que foi mal interpretada judicialmente na jurisprudência brasileira. E esse parágrafo 2º do artigo 1584 passou, a partir desta lei de 2014, a estabelecer no Código Civil que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, então, mesmo se não houver acordo, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Aí muitas críticas, porque seria um dispositivo machista, um dispositivo criado pelos homens, um dispositivo que não estaria adequado à guarda de filhos, aos melhores interesses dos filhos. Vamos pensar um pouco juntos. A toda ação existe uma reação. Isto é uma lei de física. Depois de uma grande vitória em 2008, uma grande vitória dos filhos, mas, claro, os pais esperavam há muito tempo a introdução do Instituto da Guarda Compartilhada no direito brasileiro. Por quê? Porque, via de regra, a guarda exclusiva, unilateral, que vigorava até 2008, ficava sempre com a mãe. E é natural que hoje, com a guarda compartilhada, a residência principal dos filhos, na maior parte dos casos, permaneça com a mãe. Mas a diferença está na continuidade do poder familiar. E estes pais, de 2008 a 2014, sofreram por verem interpretações mal feitas, data vênia, mal feitas pelo próprio Poder Judiciário. E foi aí que reagiram, e reagindo o exagero nessa disposição legal. Foi só isso. E o exagero nessa disposição legal está sendo facilmente corrigido pelos juízes
Não há juiz que defina a guarda compartilhada pela mera declaração de um pai que a quer, que a pretende. Os juízes examinam a aptidão e devem examinar igualmente a aptidão da mãe, porque é o que eu sempre disse em toda a minha carreira acadêmica, iniciada em 1980. Não existe diferença, em tese, entre homens e mulheres quanto ao exercício do poder familiar. A mulher engravida, a mulher, obviamente, tem uma proximidade muito maior com o nascituro e também com o bebê nascido. A amamentação, não há algo mais íntimo do que a amamentação entre esse ser humano que acabou de nascer e que vai ser amamentado, às vezes, por muitos e muitos meses, por aquela mulher. Isso cria uma intimidade especial. Mas a mesma intimidade, de outra forma, tem que ser criada e cultivada entre o pai e os filhos. Este é o ideal. Isto é o que se busca. Quando eu estive, na década de 90, ministrando uma palestra na minha amada Paraíba, tenho realmente um carinho muito especial por aquela terra. Sou cidadã paraibana, recebi o título em 2003, tenho um orgulho imenso deste título. Mas quando estava ali palestrando na década de 90, mais ou menos por volta de 95, 96, uma palestra, comentei sobre a guarda compartilhada. E havia uma série de profissionais da área do direito, também da área da psicologia, também da área da sociologia, presentes numa interdisciplinaridade elogiável em termos de auditório. A reação foi muito dura em relação às minhas colocações. Porque, vejam, nós estamos em 2020, são passados quantos anos? 95, 2005, 2015, 25 anos, é muito, é bastante tempo. Mas se a gente olhar para 20 anos atrás, e isso ainda se estendeu bastante tempo, né? 10 anos atrás, inclusive, né? Nós vamos ver que existia ainda uma dificuldade muito grande de se entender que um filho pode estar bem também com o pai, que o pai, porque se separa da mãe, não tem que perder o poder familiar, que um filho algumas vezes, se não muitas vezes, pode estar melhor, inclusive, com o pai do que com a mãe. E isto aconteceu na minha vida advocatícia, atendendo clientes, não poucas vezes. Então, esse é o espírito, né, deste grande instituto da guarda compartilhada. Tratar homem e mulher de maneira igual, aquilo que nós mulheres sempre quisemos, aquilo por que lutamos durante muitos anos, aquilo que sofremos em termos de preconceito, de desigualdade, e ainda sofremos em vários outros aspectos. Sabemos das relações jurídicas e das próprias relações sociais. Não vamos nós, mulheres, provocarmos uma desigualdade em relação à guarda. Vamos lutar por essa igualdade em todos os sentidos. E, voltando, sempre que os dois tiverem a aptidão. O que é aptidão? Essa expressão usada pelo artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil, graças à lei de 2014 e, claro, na introdução da lei de 2008. É a condição, a aptidão é a condição de propiciar aos filhos menores educação no mais amplo sentido. Segurança, saúde, e sempre sob o manto da afetividade, que obviamente envolve a afinidade.
Isto é aptidão. Não são condições materiais, claro que não. Porque se a mãe ou o pai, não importa quem seja, qualquer um dos genitores não tem condições de sustentar os filhos, o outro genitor terá que fazê-lo, plenamente, inclusive. Mas não é por isto, por falta de condições, que não será fixada a guarda compartilhada, porque guarda compartilhada não envolve condições materiais, envolve condições em planos muito mais importantes. Isto é aptidão. E, voltando a esse significado da guarda compartilhada e reiterando que não importa a divisão de tempo, que pode ser estabelecida a guarda compartilhada com regime de convivência com muito menos tempo de um dos genitores em relação ao outro, ainda sob a égide da lei de 2014, ou seja, com esta modificação ocorrida no Código Civil, que expressamente diz, se não houver acordo, mesmo assim será fixada a guarda compartilhada, ainda há dificuldades em processos judiciais, quando existe litígio entre pai e mãe, na disputa de guarda, na disputa de pensão, em matéria do próprio divórcio ou da dissolução de união estável, ainda há juízes e mesmo desembargadores que entendem, lastimavelmente entendem, que não pode ser estabelecida a guarda compartilhada, que a guarda compartilhada depende de acordo, ao que eu, via de regra, respondo aos meus nobres, né, julgadores, né, os nobres julgadores dos processos em que eu atuo advocaticiamente, que então se dirijam ao Congresso Nacional para modificar o Código Civil. Mas não deixem de aplicar a lei. A lei é a segurança jurídica de todos nós. E lembro também sempre dos preciosos acórdãos relatados pela ministra Nancy Andrighi, conselheira científica da nossa DEFAS. Ministra Nancy Andrighi, que no Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da introdução da guarda compartilhada no Código Civil, já relatara e continuou a relatar acórdãos com uma visão perfeita do Instituto da Guarda Compartilhada, inclusive fixando-a em casos em que pai e mãe moram em países diferentes. Porque a guarda compartilhada pode sim ser fixada quando pai e mãe moram em cidades diferentes. E aí eu volto àquele caso. O caso do cliente que, muito cuidadoso, muito zeloso, me respondeu, ou respondeu a qualquer um de nós, um solene não, quando indagado se queria a guarda compartilhada. Um não, recordando um pouco do caso, por quê? Ele iria para um apartamento muito pequeno e achava que teria que dividir o tempo de convivência dos filhos com a mãe dos menores, porque ele achava que, diante da pandemia, sendo um profissional da área da saúde, ele poderia estar contaminando os filhos de algum modo e a própria mãe dos menores. Pois bem, cada caso é um caso, obviamente, né? Mas, neste caso, óbvio que o fato de o pai passar a morar num imóvel de pequenas dimensões faria com que, possivelmente, ele tivesse menos tempo na convivência com os filhos, para que os filhos continuassem com o conforto de uma moradia ampla, de um apartamento amplo. E o fato de ser um profissional da área da saúde faria com que, neste período da pandemia, seus contatos fossem cuidados ao ponto até que fossem realizados, na maior parte das vezes, se não em todas, de maneira virtual. Virtual diária, virtual constante. Por quê? Seja em época de pandemia ou fora da pandemia, quando se estabelece o regime de convivência e um dos genitores não tem disponibilidade de tempo para estar mais próximo, quando não é
deste genitor, a moradia ou a residência principal, devem ser designados, marcados, indicados horários para a convivência virtual. E o poder familiar, assim, será exercido, inclusive, com os contatos virtuais com o outro genitor. E daí eu volto aos julgadores que dizem, não, mas veja, como é que vai ter contato entre pai e mãe para educar em conjunto um filho se eles estão brigando, se eles estão litigando num processo judicial? E aí eu volto à minha queridíssima, nossa queridíssima e homenageadíssima sempre ministra Nancy Andrighi. Que pai e mãe entendam-se, é obrigação deles entenderem-se em prol dos melhores interesses dos filhos. A guarda compartilhada é pedagógica, diz a ministra Nancy, não só em relação aos menores, mas especialmente em relação ao pai e à mãe, que podem litigar sobre tudo, sobre pensão, sobre patrimônio, sobre as causas mesmo do divórcio, no sentido do descumprimento ou não dos deveres do casamento, que litiguem. Mas quando tiverem em mente assuntos atinentes aos filhos menores, que façam um armistício. E todo ser humano pode fazer isto. E jamais utilizar um filho menor como instrumento de vingança. Essa é a pior mazela que um filho pode ter, que é o que o professor Marcos comentava durante a sua brilhante exposição. Fiquei encantada, efetivamente, de ouvir o professor falando sobre a violência doméstica. E o professor ali comentou, uma pergunta foi feita a respeito da alienação parental. O professor gentilmente disse que eu falaria a respeito desse tema. Não posso deixar de tratar efetivamente da alienação parental, porque a guarda compartilhada também é um instituto de combate à alienação parental. É muito mais fácil alienar parentalmente o outro genitor que é um mero visitante. Muito mais fácil. E a alienação parental é a pior mazela para um ser humano. E não estou falando aí nem do ser humano alienado, como pai ou como mãe. Estou falando da criança alienada, do adolescente alienado, que levará para o resto da sua vida traumas incorrigíveis. E que um dia talvez venha se aproximar, porque a alienação parental, lembrando do professor Eduardo de Oliveira Leite, que é nosso conselheiro científico da DEFAS, que tem uma obra espetacular sobre alienação parental. O professor Eduardo de Oliveira Leite bem coloca que a síndrome da alienação parental, quando se instala naquele ser humano, naquela pessoa do filho, não adianta juiz dizer para o genitor que alienou, pague uma multa, vou modificar a guarda, vou aplicar até a punição de perda do poder familiar ao alienador. Porque é o próprio filho que não quer, é o próprio filho que se recusa a ter contatos com o outro genitor. Vejam o mal que faz a alienação parental. E bem por isso ela deve ser sempre evitada. E bem por isso nós, na DEFAS, defendemos sim a lei de combate à alienação parental. Somos absolutamente contrários. Projeto de lei baseado em comissão de maus-tratos. Comissão de maus-tratos que ouviu um grupo pequeno de mulheres que foram lá ao senador dizer que tinham acusado os pais de abuso sexual e que por isso tinham perdido a guarda, porque teriam sido consideradas por juízes de direito como alienadoras. Não é nada disto que acontece num processo judicial sobre guarda,
sobre acusação de abuso sexual, sobre alienação parental. Os juízes examinam profundamente a aptidão, as condições, tudo que nós comentamos a respeito de guarda compartilhada, e quando se trata de acusação de abuso sexual, não é uma acusação que faz perder a guarda. É preciso ver se essa acusação foi dolosa, se foi feita com a vontade de causar prejuízo ao outro genitor. Aí sim, sendo dolosa, deve sim perder a guarda. E bem cedo, o mais rápido possível. Porque esse dolo é um dolo que prejudica o filho. O genitor que aliena ou procura alienar um filho do outro genitor, ele está atacando o outro genitor. Mas, por ricochete, o principal atingido é o filho. Então, dentro disso tudo, né, que institutos maravilhosos que nós temos na lei brasileira? Guarda compartilhada, com todas essas características que eu acabei de comentar, exercício do poder familiar contínuo, combate à alienação parental, combate à violência doméstica, tão bem comentada a lei pelo professor Marcos Reis, essa lei Maria da Penha, feita até de uma maneira atécnica, não técnica. Foi uma lei de um movimento muito grande, né? De anos e anos, de uma mulher que sofreu a violência. Mas é uma lei muito importante para o direito brasileiro, né? Nós temos leis que precisam de aperfeiçoamento, sem dúvida, né? Nenhuma lei é perfeita, né? Tem que ser aperfeiçoada. E se pode ser bem interpretada pelos juízes, nem esperemos o Congresso Nacional, mas uma interpretação consentânea com o que diz a lei, sem ativismo judicial, sem mudança pelo juiz do teor da lei, sob pena de, especialmente nós, que trabalhamos nesta área tão sensível, tão delicada, que é a área do direito de família, termos, no futuro, né, com ativismo judicial, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que tem praticado ativismo em várias matérias de direito de família, em várias matérias de direito das sucessões, nós temos que pensar bem, porque daqui a um tempo, as famílias brasileiras, se continuar esse ativismo judicial, passarão a viver momentos de, ou uma vida de, melhor dizendo, total insegurança. E o direito serve para quê? O direito serve para organizar a sociedade. O direito serve para organizar, portanto, a família, que é o núcleo essencial da sociedade. E o direito brasileiro, ele é primordialmente inspirado pela legislação, com a interpretação da doutrina e dos tribunais no chamado direito vivo, que é o direito vindo da jurisprudência, mas partindo sempre da lei. Esse é o espírito da ADEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Aqui um pouco do que eu comentei é o que a ADEFAS pensa, é o que a ADEFAS pretende para as famílias brasileiras e de outros países também, sabendo que nós temos representação em Portugal, na Espanha e também na Argentina. Na Argentina, de uma grande professora, professora Alicia Garcia de Solavaggione, que eu não sei se está presente agora, mas esteve presente nesse congresso, na parte da manhã, da professora Cristina e da professora Rosana Martingo, em Portugal. Nós temos representação no Paraguai do professor Hugo Campos, temos representação no Chile da professora Alejandra Yanes, temos já representação em vários países. A nossa associação não é uma associação só brasileira, é uma associação que nasceu no Brasil, mas que já leva aí os seus conhecimentos e os seus valores e os seus juristas para várias partes do mundo e, ao mesmo tempo, aprende com esses juristas grandiosos também
de outros países. Professor Marcos Reis, mais uma vez, muito obrigada por possibilitar esta participação num evento tão importante como este, internacional, tão bem organizado, e me coloco à disposição de todos. Acredito que não tenha excedido o tempo regimental, falei mais ou menos durante uns 40 minutos, e continuo à disposição, claro que sim. Muito bem. Professor Marcos, eu posso fazer uma colocação, se o senhor se importa? Toda, fique à vontade, professor. Ok. Doutora Regina, é um prazer imenso ouvi-la falar de questões profundas, importantes, né? E a senhora fala com uma clareza, né, maravilhosa, porque nós temos alunos que estão iniciando o curso, estão no meio do curso, e nós temos profissionais, né, também, que se debatem todos os dias, né, com questões muito complexas. O direito de família não pode... eu vi uma frase outro dia que eu achei interessante, que às vezes o direito diz o que não se quer ouvir, né? E às vezes o direito de família, a gente encontra certos conflitos, que às vezes o direito está falando certas coisas que não deveriam ser ditas, ou às vezes ele conserta certas situações que certos valores não estão preparados para assumir, né? E aí a senhora falando, me veio uma ideia aqui, porque eu me lembrei, né, das questões relacionadas à mulher, né, e de como nós estamos nos libertando de certos valores patriarcais romanos, né? Nós somos praticamente uma clássica família romana, a gente tem valores, a gente tem práticas, a gente tem concepções, né, que tem milênios, e nós estamos repetindo isso, né, e essa carga, né, que vem para cima da mulher, né, e que agora ela tem que decidir, ela ganhou uma certa liberdade, ela precisa decidir. E esse poder de decisão, porque agora, né, ela foi equiparada em poderes com o homem, onde quem trabalha na advocacia, eu sou advogada, eu vejo tantas ações irrefletidas, tantos prejuízos. Eu estava esperando, eu tenho certeza que ela vai falar sobre a vingança. As pessoas usam a guarda para se vingar do companheiro, de uma traição. Às vezes é um pai maravilhoso, mas usa a guarda para se vingar, sabe? E guarda não é vingança. A guarda, ela é um maravilhoso exercício da sua liberdade de escolher ser responsável, sabe? E a palavra liberdade, para mim, eu não consigo dizê-la sem trazer com ela a responsabilidade, a palavra responsabilidade. Todos os nossos atos que envolvem o exercício da nossa liberdade significa também nós assumirmos um conjunto de responsabilidades. E isso está na nossa relação com os nossos filhos e nas escolhas que nós fazemos. E aí, outro dia, eu estava lendo sobre o Alcorão, e aí eu fiquei chocada com uma questão que a senhora falou, de outros países. Realmente tem pessoas que estão nos ouvindo em outros locais do mundo. E no Alcorão, lá tem uma regra que a criança, ela fica com a mãe até os 7 anos. A partir daí, a educação é do pai, porque ele vai acompanhar os valores da religião. E eu vi várias questões também relacionadas a movimentos de mulheres que estão tentando modificar uma norma que foi criada para ser imutável e inquestionável, né? Lá no país deles, com toda a realidade deles, eu respeito a dificuldade que elas têm, ou até a necessidade que querem, né, ou talvez permanecer como estão, não sei, mas o que me incomoda é nós vermos no Brasil, tá, a manutenção desses valores patriarcais que engessam essas relações, e que a mulher fica numa posição subalterna, né? E vai aguentando certas coisas, porque tem essa história terrível dessa divisão do tempo, né? E aí você tem que trabalhar com tempo qualitativo, não um tempo milimetricamente coordenado, tá? Eu achei fantástica a sua fala, professora, doutora, achei fantástica. Para mim foi inspiradora, tá? Regina, Poliana. Regina. Tá bom, Regina. Tá bom. E aí,
Eu queria que a senhora só comentasse essa questão de valores patriarcais e nós, as mulheres, agora na modernidade, o que nós fazemos com esses valores que nós estamos aprendendo a lidar, aprendendo a nos posicionar com essa liberdade que nos foi dada com a lei, tá? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Seria mais um congresso, não é? Tenho certeza que não seria nem uma palestra, um verdadeiro congresso. Olha aí, uma boa proposta ao professor Marcos Reis, pensar num congresso sobre a igualdade entre homens e mulheres nas suas mais diversas facetas, nos países ocidentais e nos países orientais. Quando a Poliana coloca sobre os países islâmicos, porque é exatamente diante do islamismo que se dá essa desigualdade imensa entre homens e mulheres, em que as mulheres são havidas como subalternas, e são subalternas, inclusive, no que se refere ao divórcio, não podem se divorciar, sob pena de não terem a guarda dos filhos, naquela idade que a Poliana citou, né, exatamente com aquele limite da idade, né, e por isso ficam, é uma forma de forçar as mulheres a permanecerem casadas quando não querem, permanecerem ainda mais no pior regime que pode existir para o ser humano, a poligamia. O pior regime que pode existir, que é exatamente dos países islâmicos, em que a poligamia é a poligamia de um homem com várias mulheres. O pior regime, portanto, para essas mulheres. Como a recíproca deve ser verdadeira, nos raríssimos locais em que existe o outro tipo de poligamia, né? Que é a poligamia de uma mulher com vários homens, me disseram, e eu vi um pouco de pesquisa a respeito, que Mianmar, na África, tem este tipo de poligamia. Mas não tenho certeza, não é dado científico, né? Mas vamos dizer que exista, né? É claro que os homens aí também serão os prejudicados, ou seja, quem é subalterno numa relação só pode ser prejudicado. Eu comentava com o professor Marcos Reis aqui no chat, e não pude, né, comentar diretamente, né, mas pelo chat, a minha opinião, a maior causa da violência doméstica reside na inferioridade feminina, financeira e econômica, e depois, obviamente, aí atrelados outros fatores, né, que o professor Marcos examinou também, inclusive diante das perguntas feitas, né, com brilho pelos participantes, pôde ainda elucidar melhor. E, é claro, na pandemia, o isolamento que leva a uma proximidade maior e a uma exacerbação dos conflitos. Mas dificuldades e um desenvolvimento menor, dependência econômica, dependência financeira, favorece, com certeza, enormemente a violência doméstica. Como? Voltando, Poliana, à sua pergunta, quando nós estamos nos países islâmicos, né, obviamente que nós não temos um parâmetro, Poliana. Você me desculpe, mas acho a comparação inadequada. Por quê? Porque acho totalmente inadequado quando alguém procura comparar a sociedade islâmica com a sociedade cristã. A nossa sociedade, que é uma sociedade cristã, é baseada na monogamia, é baseada em princípios muito diferentes dos princípios islâmicos. Não deixamos de respeitar esses países, mas não queiramos importar os costumes destes países. Então, se são poligâmicos, se tem lá uma série de regras que nós, Poliana, com certeza você, eu e todos que estamos aqui presentes, não vemos como regras aceitáveis para os costumes brasileiros, já que todos os países ocidentais têm regras muito diferentes, porque advêm, sim, de uma origem cristã. E aí a valorização que sempre o professor Marcos Reis faz, e faz com muita propriedade, dos princípios cristãos, né?
sem desmerecer o islamismo, né? Mas não querendo importar costumes como de poligamia, como de, portanto, mulher dependente, mulher subalterna, mulher economicamente, né, absolutamente empobrecida, né, mulher que dificilmente chegará à mesma posição do homem. Mas no Brasil, a mulher tem, sim, condição de chegar em plano de absoluta igualdade com o homem, não mais, nem menos. Absoluta igualdade. Na força física, nós somos diferentes, somos. Temos muito menos força física, mas temos outros atributos, né? Como disse o professor Marcos, a mulher tem atributos que podem ser muito bem apreciados, né? Enquanto o homem tem outros atributos que também podem ser muito bem apreciados, né? Mas em regime de igualdade de direitos, em regime de igualdade de oportunidades, em regime de igualdade também na guarda. E quando uma mulher chega no meu escritório para me consultar e diz, doutora, eu não consigo me separar. Por que você não consegue se separar? Ah, porque eu sou dependente economicamente do meu marido, porque ele tem poder, inclusive, perante a sociedade, ele é um homem altamente influente. Eu digo a ela, você não conhece nada de direito. Eu vou explicar para você qual é a proteção que o ordenamento jurídico lhe dá. E dá essa proteção. Mulher nenhuma tem que se submeter à violência doméstica. Mulher nenhuma tem que se submeter a uma vivência doméstica quando não há harmonia, quando há deveres conjugais descumpridos. O direito está aí, dando instrumentos, e nós, advogados, sabemos aplicá-los, né? E eu acho que essa informação tem que ser dada na mais tenra idade, da igualdade, na educação. Educação, por parte, inclusive, do Ministério da Educação, seria um bom momento para começar a refazer os currículos escolares. Estão com bastante tempo hoje em dia no Ministério da Educação. Certamente não é o ministério que está mais assoberbado, né? Então, mudar currículo escolar, colocar disciplinas dadas por especialistas de combate à violência doméstica, de igualdade entre homens e mulheres, como bem disse o professor Marcos Reis, de respeito pela pessoa, né? Então, é sempre uma parte que eu procuro fazer, né? Porque não tenho nenhum poder político, graças a Deus, não tenho nenhum partido político, graças a Deus, sou apolítica, mas sou defensora da pessoa e acho que a política brasileira poderia fazer bem mais para que nós pudéssemos lidar com tudo isso de uma maneira bem melhor e as pessoas estivessem muito mais protegidas, né? Educação, acho fundamental. Professora Poliana? Aqui, abrindo o microfone. É justamente isso, professora Regina, é justamente isso. O que me preocupa é que a mulher ocidental também tem suas prisões valorativas, sabe? E foi isso que me incomodou, isso me incomoda muito, sabe? Quando eu vejo, né, a gente está há anos-luz de tantas coisas, a gente pode fazer tantas coisas e a gente não reconhece uma infinidade de direitos, né, que incomodam certos setores, né, eles falam que muitos não querem ouvir, mas é a posição dessa mulher que é responsável pelos filhos, que se preocupa com o interesse da criança e tudo, dela compreender a liberdade que ela tem, a decisão que ela pode tomar, mas ela não está preparada para enfrentar, sabe? Parece que esse valor patriarcal ainda está preso, né? A gente traz essa mácula, né? Por isso que eu usei mais ou menos, não foi na tentativa de comparar lá com os muçulmanos, só porque é dolorido a gente ouvir aquilo. E hoje a gente percebe que, por exemplo, eventos como esses, é porque a professora Sônia não tem noção de quantos alunos
que às vezes nos contam histórias, e um aluno que está na faculdade de Direito, que estuda essas regras e padece desses males, falando assim, olha, eu não posso me separar, porque se eu me separar, ele vai tomar meus filhos, porque eu não consigo, eu não sei trabalhar, eu não sei fazer nada, ele me mimou a vida inteira. Eu estou casada há 20 anos, ele vai me... Eu estou casada há pouco tempo, há 2 anos, 3 anos, teve um caso de uma senhora de 20 anos também, e ela ficou absolutamente desnorteada, e a gente escuta isso, e é tão doloroso, assim, meu bem, você tem noção do poder que você tem nas suas mãos, você tem conhecimento, você está nessa faculdade, olha o que foi dado a você, é um tesouro a liberdade, é um tesouro isso que você... e você quer ser responsável, mas não consegue. É isso que eu acho tão doloroso ouvir, né, dos nossos clientes, dos nossos alunos, né? Educação, não é, professora? Sim, educação. Desde a mais tenra idade. Sim, não é? E a absorção desse valor. Eu defendo a absorção desse valor. A absorção de reconhecer em si um cidadão que pode fazer escolhas. Tem condição dessas escolhas serem respeitadas, terem uma condução, né, uma condução dentro do judiciário, né, que resguarde esses direitos. Mas o problema é elas não acreditam. Não acreditam que são livres. É isso que é tormentoso nessa discussão, mesmo quando a gente fala de guarda compartilhada. Tá? Se submete à vontade de quem tem o poder econômico, como a senhora colocou. A senhora colocou muito bem a questão do poder econômico. Né? Mas eu acho que a gente tem que abrir questões para os nossos alunos, a nossa plateia, né? Tem muita gente aqui. Vou fazer um questionamento, professora Poliana. Claro. Primeiro, né, eu quero agradecer pela palestra maravilhosa, né, que a professora Regina nos trouxe hoje. O direito de família, conforme sabemos, né, ele encontra-se em constante mutação. Então, temáticas inovadoras são de extrema frequência, né, professora? Complementando o que a professora Poliana estava falando com relação à dissolução, né, do vínculo matrimonial, até hoje, né, as pessoas elas não possuem conhecimento com relação ao fato de que o cônjuge ele não precisa anuir com relação à dissolução do vínculo matrimonial. Eu não sei se são os meios televisivos, né, que nos passam informações incorretas, e até hoje os casais, né, eles não possuem conhecimento de que uma relação desvantajosa, uma relação, como eu posso falar, uma relação problemática, ela pode se findar sem a anuência do outro, não é? Então, esse cenário essa falta de conhecimento, ela traz, às vezes, um sofrimento que poderia ser vindado de forma mais rápida. E agora, professora, eu tenho um questionamento dentro da nossa temática, né, de hoje, que é a questão atinente à guarda compartilhada em tempos de pandemia, né? Nós sabemos que a convivência familiar é de extrema importância, né? E principalmente no momento qual estamos vivendo, né? Que os problemas psicológicos, essa ausência de contato acaba que nos deixa mais fragilizados. Então, essa convivência, ela deve ser preservada, mas é imprescindível que esse contato ele ocorra de forma saudável. E com relação à guarda compartilhada, nesse período que estamos vivendo, qual a melhor forma de resolução, professora? Doutora Regina, perdão. Regina, Ai, sempre difícil, professora, difícil. Ah, claro que sim, Vanessa, sempre estamos entre colegas. Cada caso merece a melhor solução. Não existe uma regra. Aquele projeto que começou a tramitar no Congresso Nacional agora durante a pandemia, um tal de regime jurídico de relações familiares e sucessórias, um projeto mal feito, um projeto efetivamente
feito às pressas, o que o Brasil não precisa. E nesse projeto se propunha a suspensão do regime de convivência. É muito fácil, né, escrever ali no computador, né? Durante a pandemia, é possível a suspensão do regime de convivência ou do regime de visitas, como uma regra geral. E isso vai levar o julgador, ou levaria o julgador a quê? Ainda bem que a senadora retirou o projeto de pauta, porque isso levaria o julgador a quê? A achar que pode suspender qualquer regime de convivência. E não é assim. Mesmo durante a pandemia, existem pais que continuam a estar presentes, inclusive em pessoa, convivendo com os filhos. Existem pais que dividiram com as mães, ou que o juiz mesmo dividiu, mais largos períodos, de 15 dias com um e 15 dias com o outro, porque aquela era a melhor solução para os filhos. Existem casos em que suspendeu-se o regime de convivência, porque os pais, nos casos em que houve a suspensão, já não tinham aptidão para estar com os filhos. Então, a conclusão, professora Vanessa, de toda essa experiência, em especial advocatícia que eu tenho nessa área, é a seguinte: a conclusão a que cheguei depois destes longos 2 meses de isolamento, especialmente em São Paulo, né? Porque é lá que nós calculamos aí esses 2 meses e é onde eu mais atuo, embora atue também em alguns outros estados, mas claro que minha atuação, minha Ordem dos Advogados do Brasil, é de São Paulo, né? Então, o que eu chego à conclusão, e eu acho que isso se aplica a todos os outros estados, é o seguinte: se o pai já era apto, já era também um cuidador, já tinha aptidão para exercer o poder familiar, mesmo que não tivesse a guarda compartilhada, os juízes, na maior parte dos casos, salvo casos excepcionais, mantiveram o regime de convivência. Cuidem-se com máscaras, com medidas de higienização, mas não deixem de ver os filhos. Se já não eram bons pais, se já não eram pais com aptidão, que tinham um regime de visitas, muitas vezes, por quê? Né? Por orgulho, ou querer usar o filho até como um instrumento de vingança, porque isso não é só da mulher, isso por vezes acontece também por parte do homem, né? Que exige ver os filhos, e quando vai ver os filhos, continua tomando seu uísque, seu vinho, sua cerveja, não brinca com os filhos, leva-os por obrigação ao restaurante, nem olha para os filhos. Este pai teve o regime de visita suspenso, ou estes pais tiveram o regime de visita suspenso. Então, isso ficou muito claro para mim, né? E, obviamente, desde que o juiz tenha elementos para poder julgar, porque somos nós, advogados, que levamos esses elementos ao juiz. Não podemos também dizer que os juízes são os errados. Muitas vezes é o advogado que está errado, que não tem a habilidade, ou mesmo o cliente não lhe dá provas e não lhe dá meios de provas, né, para poder, né, tornar o direito eficaz e fazer aquilo que tanto nós queremos, que é a justiça, né? Mas vamos pensar, né, num processo bem instruído, numa demonstração clara, né, ao juiz, ao Poder Judiciário, da situação do pai, da situação da mãe. Quando o genitor já não era adequado, muitas vezes ocorreu a suspensão das visitas e, na maior parte das vezes, a designação de um contato virtual por semana, mais um contato no virtual no fim de semana. Quando são bons pais, bons genitores, regime de convivência, na maior parte dos casos, permaneceu, e não como aquele projeto de lei vergonhoso que iria colocar uma regra de suspensão, permaneceu e com cuidados necessários. E quando aquele caso que nós comentamos do hipotético cliente
da área da saúde, em UTI, portanto, sempre muito ali presente e em contato com a pandemia, né? Este teria contatos virtuais, por exemplo, diários, para não perder a convivência com os filhos, né? Então, cada caso é um caso, não é, Vanessa? E assim nós temos que ir buscando e examinando com muito cuidado essa matéria, ainda mais em época de pandemia. Eu te agradeço muito a colocação, como agradeço também a colocação da Poliana, porque ambas, né, fizeram com que eu pudesse complementar e muito, né? E, Poliana, eu aproveitei a sua provocação só para fazer, mais uma vez, aquela nossa observação da ADEFAS, que é uma observação constante. Não a poligamia, e sim a monogamia, né? Então, eu te agradeço, porque realmente foi a forma, né, de nós podermos, mais uma vez, colocar os valores da ADEFAS. E, Vanessa, muito obrigada, porque assim eu pude explanar melhor a respeito dessas épocas terríveis, né, que vivemos de isolamento social. Eu estou agraciada, professora, com as suas palavras, e no período que estamos vivendo, bem como em outros períodos, né, cada caso tem que ser analisado em apartado, e a melhor forma de resolução, né, se possível, né, professora, a autocomposição, né. A professora Danusa tinha um questionamento a fazer com relação à temática abordada. Sim. Sim. Boa noite, professora Regina, é um prazer revê-la. A indagação que eu sempre faço, e eu sou professora de Direito de Família e Sucessões, e eu ressalto sempre isso com os meus alunos, pela minha experiência no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio, é que muitos pais e mães confundem a guarda compartilhada com uma forma de diminuição ou de aumento da pensão alimentícia, né? Muitos pais querem pleitear essa guarda compartilhada no intuito de acreditarem que vão diminuir o quanto que irão pagar lá de pensionamento aos seus filhos, de contribuição econômica. Então, só a título de contribuição, só para que a senhora pudesse falar um pouco sobre isso, exatamente de que a administração financeira da quantia que contribui para o sustento dos filhos, em nada tem a ver com o regramento da guarda compartilhada, né, que tem o melhor interesse aí das crianças e dos filhos. Obrigada, professora Danusa. Sem dúvida alguma, como eu coloquei logo no início, isso é mal do Google, né? Lembra-se daquele conceito que eu trouxe, o conceito do Google, divisão de despesas, e que eu logo disse, não é divisão de despesas. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga nada. E, assim, a relação do binômio possibilidades, necessidades, e que eu chamo, professora Danusa, de trinômio. Eu não uso trinômio com a razoabilidade, porque razoabilidade deve existir sempre. Razoabilidade não deve existir só em matéria de pensão, ou de fixação de indenização por dano moral, onde muitas vezes se coloca o princípio da razoabilidade. Razoabilidade deve haver em todas as decisões judiciais. Razoabilidade deve existir, como disse a professora Vanessa, em se procurar antes o acordo, antes a conciliação, antes o advogado da outra parte, para buscar uma composição, se as partes não conseguem uma autocomposição, e depois, obviamente, buscar no Poder Judiciário a solução. Então, razoabilidade não, no trinômio, professora Danusa, quando eu falo de pensão, eu coloco possibilidades do pai, possibilidades da mãe, que podem estar na balança nas mais diversas posições, né? De inferioridade e superioridade, e necessidades dos filhos. Este eu chamo de trinômio, né? E dentro desse trinômio, né, em nada há a modificar quando é fixada a guarda compartilhada. Esses equívocos, professora Danusa, e a senhora bem lembrou, são terríveis e acabam influenciando muito mal o leigo, né? Então, vamos todos escrever ao Google
implorar para que o Google mude o conceito da guarda compartilhada ali, né, naquela triste frase, né, de divisão igualitária de despesas e de divisão igualitária de tempo, não é, professora? Vamos lá, né? Nós temos esse poder, né, inclusive perante o Google, né, de fazê-los mudar um conceito errôneo colocado ali, todos nós juntos, né? Todos nós juntos sempre venceremos. Muito obrigada, professora. Professora Regina Beatriz, eu tenho aqui a tarefa, eu diria, nem tanto difícil, porque, óbvio, isso daí para nós não é difícil nenhum, mas aqui de filtrar a quantidade de perguntas, de questionamentos que foram feitos sobre esse tema brilhantemente exposto pela senhora. E imagino que talvez aqui o pessoal não tenha noção de que daqui a mais algumas horas a gente vai precisar estar deitado, mas eles querem muito mais. Todos aqui aplaudem de forma efusiva a sua ministração, o tema que a senhora veio expor. Eu também quero aproveitar e agradecer as colocações. Infelizmente, a gente, por problemas técnicos, não tivemos condição de interagir quando falávamos da violência doméstica, mas me senti contemplado quando a senhora colocou a questão da alienação parental como sendo um dos pontos nevrálgicos dessa relação entre cônjuges que litigam em algum momento. A pergunta que foi feita, e a primeira que eu escolhi aqui, bem interessante até, leva em consideração a análise dessa ideia de isonomia. E a pergunta pode parecer simples, mas no fundo tem um quê de verdade quando se analisa essa isonomia. O que a senhora acha de licença paternidade para os homens? Não acha que precisa remodelar? Professor, eu acho que vou receber muitas críticas agora. Se eu recebi aplausos, segundo o senhor, né, que o senhor é suspeito, porque é meu amigo, né? Então eu não sei se efetivamente os recebi, só vendo, professor, só vendo para acreditar. Mas agora eu acho que eu vou ser extremamente criticada. Eu sou contra, inclusive, a licença maternidade dos 4 meses. O nosso país não suporta isso. Isso é ruim para as mulheres. Isso é ruim para as mulheres trabalhadoras. Um empresário, quando vai escolher entre um homem e uma mulher em idade fértil, ele escolhe o homem porque sabe que ele terá, possivelmente, 4 meses de licença maternidade. São 4 ainda, né? Eu pergunto aí a vocês, não houve mudança, né? Que estavam propondo 6, né? Já chegaram aos 6? Não, continuam 4? 4? 4. O Ricardo está aqui comentando, professor Marcos, que na Argentina, nossos hermanos argentinos, são 6 meses. Como também se aquele país fosse um país economicamente viável, porque eles estão numa situação muito pior que a nossa, sabemos, né? Por um desgoverno pior que o nosso, né? Porque nós estamos nessa situação por causa de desgoverno passado, de anos e anos e anos, né? E atual também um ponto de interrogação, né? Por causa dessa pandemia agora, a gente está vendo que a coisa não está bem organizada. Mas, de qualquer maneira, né, licença maternidade em países economicamente mal favorecidos, isso desfavorece a mulher. É melhor ter menos licença, menos período, um período mais compatível, quiçá de 2 meses, inclusive para os homens, em períodos diferentes, né? Se fosse o caso, né? Até a escolha, dentro de um acordo patrão-empregado, né? Mas que pudesse haver uma diminuição e a sua atribuição também aos homens. Homens e mulheres são iguais nas suas atribuições perante os filhos, salvo a gestação e a amamentação. Já foi o tempo que homem não sabia trocar fralda. Já foi o tempo que homem não sabia dar papinha para uma criança que a engasgava. Por que que ele não sabia? Porque ele não tinha chance de aprender.
porque eram costumes de uma época passada, ultrapassada, como falou a professora Poliana, mas que ainda fica aí no ar, né, professora? Parece que ainda fica, de algum modo, no ar, né? E a gente, então, tem que pensar muito bem, né? Vale a pena a licença maternidade de 4 meses? Vale na criação de um filho? Claro que vale. Mas é isso, esse é o ideal para que a mulher tenha a mesma chance de emprego do homem? E o homem ter licença paternidade é correto? É corretíssimo, com o mesmo tempo da mulher, inclusive para igualar o mercado de trabalho. Em Suécia se reparte a licença. Interessante a colocação, professora, aqui, que a professora Danusa, ela afirma que na Espanha será equiparada em 2021 licença paternidade de 4 meses, será a maior da Europa. Né? A Espanha é um pouquinho mais rica que nós, né, professora Danusa? País menor, né? Bem mais rico, primeiro mundo, né? Euro, né? Bem, né? Nós estamos com o real mal, né? Euro e dólar muito bem, né? Por mais que a pandemia tenha atingido. Então, professor, é bem diferente, né? Do Brasil. Realmente, se a gente pensar numa licença paternidade também para os homens de 4 meses, né? Eu acho que nós vamos ter sérios problemas. Mas se a gente pensar numa diminuição das mulheres para 2 meses e numa licença paternidade para homens também de 2 meses, professora, eu acho ideal. Eu acho que isso efetivamente é o ideal para o nosso país. E o Ricardo está aqui comentando que, quem não conhece o Ricardo, o professor Marcos conhece, a Poliana também, alguns professores que estavam aí com a gente no dia desse evento presencial feito na UNIT. Mas ele estava comentando que há países europeus, né, em que se divide entre o pai e a mãe a licença, né? Ele estava comentando aqui da Suécia, né? Não sei, não pesquisei, né? Mas com um tempo dividido entre eles, né? E de um modo bastante adequado e apropriado. Eu queria saber, né, se nós somos iguais aos suecos em termos de tamanho de país, né? Em tamanho de economia, em dificuldades, né, de organização desse nosso país, né? É muito diferente, né? Então, penso eu que nós deveríamos repensar, sob pedras, né, jogadas nas nossas vidraças, a diminuição da licença maternidade também aqui, né, professor? Doutora Regina, a professora Luciana afirma, ela pergunta assim, no caso, a redução do tempo de licença maternidade não comprometeria a amamentação, visto que muitas empresas não possuem espaço para receber crianças e as creches não aceitam crianças com menos de 6 meses? Seria um questionamento assim, mais para para o lado prático. Não sou, professor, eu não tenho grandes conhecimentos na área da pediatria, muito menos na área do nutricionismo, ainda mais do nutricionismo infantil. Mas eu posso dizer que, pela experiência de vida, eu tenho 62 anos de idade, né? E tenho uma experiência de vida razoável, né? Eu posso dizer que crianças hoje são amamentadas com leite extraído do seio materno em períodos os mais prolongados, né? Posso dizer que as empresas deveriam ter, sim, locais para receber as crianças, ou creches adequadas, um número maior, nos mais diversos bairros, nos mais diversos rincões do nosso país, né? Mas, né, se não há isto, temos que pensar também, voltando à palestra do professor Marcos Reis, por que será que as mulheres ainda são tão violentadas no nosso país? O que não acontece no mesmo índice na Espanha, o que não acontece no mesmo índice em Portugal, o que não acontece no mesmo índice na Suíça, ou na Suécia, ou nos Estados Unidos. Por que será? Né? Então, vamos analisar esses fatores e vamos pensar o seguinte, se a criança tiver que ter, depois de um determinado tempo de vida, uma amamentação, seja com o leite tirado do seio materno e guardado devidamente, seja por meio de um leite que não seja propriamente da mãe, né? Um leite produzido artificialmente,
eu não sei onde é que a balança pende mais, né? O que seria melhor para essa criança no futuro, né? Ter uma mãe independente economicamente ou uma mãe que o amamentou e tem dependência econômica e ainda sofre violência doméstica. Eu acho que a balança pende para um lado que todos nós já imaginamos, né? Doutora Regina, o Alcides Fernandes Marques Júnior pergunta, né? O questionamento dele é com relação à guarda compartilhada também. Ele questiona assim: a audiência de conciliação feita de forma cuidadosa, atenciosa, não seria a melhor solução no que diz respeito a pensar primeiramente na criança? Sem dúvida, claro. As audiências de conciliação são fundamentais. O juiz só deve proferir uma decisão liminar em matéria de guarda e de regime de convivência se houver urgência, se a tutela efetivamente tiver que ser dada com urgência por alguma situação que esteja se passando. Por exemplo, um genitor impede que o outro veja o filho, né? Não vai esperar uma audiência com uma pauta para daqui 3 ou 4 meses. Né? Provado que a aptidão, pelo menos essa é a prova indiciária, já determina um regime de convivência. Né? Mas se não houver urgência, por que vai fixar desde logo a guarda? Por que a mulher pede a guarda e o juiz prontamente fixa a guarda e, via de regra, a guarda unilateral ou exclusiva? Por quê? Por quê? Se não há urgência, se não há nenhuma demonstração de risco iminente. Marque a audiência de conciliação, conforme também fez a pergunta aí o nosso participante, marque a audiência de conciliação, mesmo que a pauta seja para daqui 3 ou 4 meses, escute bem as partes, se possível, e estiverem em idade razoável, que o juiz escute também os menores, porque é um dever do juiz escutar os menores, ainda que com a ajuda do profissional habilitado, ou seja, do psicólogo, do pedagogo ou do assistente social, mas o juiz não pode se furtar de ouvir os menores quando já tiverem idade que possam ser ouvidos. Isso é um trabalho do juiz de direito, né? E numa conciliação procurar. Quantos juízes eu já não pude ver e homenagear que marcam audiência de conciliação e determinam que os pais levem os filhos, que já têm seus 12, 13 anos. Não mata ninguém ao fórum, que também existe esta ideia totalmente distorcida. Oh, meu filho vai ao fórum. Fórum, nós estamos todos vivos, né? E todos nós frequentamos o fórum. O fórum não mata ninguém, e muito menos criança, né? O importante é o juiz ter ali, né, a possibilidade de perceber presencialmente algumas características que no papel e mesmo na perícia muitas vezes não chegam a ele com tanta facilidade, né? Então, acho que a audiência de conciliação é fundamental, sim, viu? Fundamental. Doutora, tem aqui uma pergunta bem interessante com relação à licença maternidade e paternidade, algo que, de certa maneira, até gerou uma polarização. Alguns são a favor, outros são contra, alguns são a favor da extensão, da dilação da licença paternidade e da licença maternidade, outros já entendem de uma outra maneira. Mas a colocação aqui da aluna Carol Souza, ela pergunta assim: seria ideal a diminuição da licença se tivéssemos creches suficientes para que os pais pudessem trabalhar com tranquilidade? Necessário políticas efetivas nesse sentido? Claro, a resposta só pode ser sim. Claro que sim. É o que se espera. Só que é difícil que o Brasil consiga esse êxito tão logo, né? E não adianta sonhar, ser utópico. Utopia não leva a lugar nenhum. No Brasil não há essa condição presente, né? É verdade. Essa provocação, inclusive, chama atenção para um detalhe que pode ser tema de um outro evento, que é exatamente a discussão da homeschooling, que tem sido discutido, inclusive, dentro desse contexto educacional, dentro do contexto também que ampara
a figura da violência doméstica. É algo que, particularmente, nós entendemos como sendo possível, viável, dentro de uma análise contextual, onde se tenha a possibilidade de oferecer igualdade de condições. É aquilo que geralmente nós observamos. Boas intenções, o Brasil possui muitas. O que nós não possuímos são boas políticas públicas que atendam a essas intenções. Talvez falta um pouco de ajuste nessa engrenagem, né? Então, nesse ponto, inclusive, defendo a ideia até mesmo da homeschooling, se for o caso, para a proteção da própria vítima, não só a mulher, mas também da vítima mulher no âmbito do abuso sexual infantil, que é um tema também bastante caro, né? Bom, temos aqui também ainda outras colocações no nosso bate-papo aqui dos professores. São colocações bem interessantes. A professora Danusa se refere à Suécia, né? Ela disse, professor, até na Suécia, onde o período pode ser dividido, o salário pago é 80%. Se não está fácil para eles, imagine para nós. Concordo. É verdade. É verdade. Ela reitera, né? Professora Poliana, esse período no Reino Unido, e a professora Poliana fez uma colocação, 52 semanas, né, professora, da licença paternidade, seria isso ou maternidade? Maternidade, né? A professora Poliana coloca essa informação, são 52 semanas de licença maternidade no Reino Unido, e a professora Danusa responde, esse período no Reino Unido é de licença maternidade. Licença paternidade, parece que a Espanha terá o maior período, né? E a Bulgária, 59 semanas de licença maternidade, é isso, professora Poliana? A senhora está com a palavra. São 59 semanas de licença maternidade. Agora, a minha dúvida seria se esse pessoal fica esse tempo todo afastado do trabalho ou se recebe um recurso do governo, né? Às vezes é um recurso do governo, não necessariamente ficarem afastados do trabalho, né? E realmente tem outra questão da creche, professora, que é a questão da qualidade das creches, né? Há uma série de denúncias de abusos em creches, a qualidade delas, as pessoas meio que fogem desse sistema também, dependendo do local, ou as boas já são muito lotadas ou são caríssimas, né? Você tem hoje aí a creche escola, que fica em torno aí de R$1.000, que trabalhadora aí vai ter condições de ficar arcando com um valor tão alto, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão, né, do incentivo correto, né, de políticas bem acertadas, né, no amparo a essa mulher trabalhadora, né, a questão da qualidade dos serviços até para as crianças, né? Existe um conceito psicanalítico que eu acho que nós temos todos que ter presente, né? Todo o tempo. Nós e nossas circunstâncias. Temos que nos informar nos países outros, como nesse Congresso Internacional, tanto que ouvimos hoje, que ouviremos nesses dias, e tudo tão importante em outros países, né? Mas nós temos que trazer, né, para nós aquilo que é possível, aquilo que é cabível, aquilo que as circunstâncias brasileiras possibilitam, porque senão tudo se tornará uma fantasia, uma utopia, né? Eu gostei aqui quando a professora Luciana colocou uma mensagem, quando eu comentei a respeito desse malfadado projeto de lei a respeito da revogação da lei da alienação parental, que ela tinha recebido mesmo, né, uma pessoa com um abaixo-assinado contra a lei, dizendo que, uma vez que acusou o pai de abuso, perderia a guarda. Veja, né? Abaixo-assinados no Brasil inteiro dentro de algo que não é verdadeiro, que é fantasioso. Então, menos fantasia, né? Mesmo na licença maternidade, né? Ou na licença paternidade, mais senso de realidade, né? E uma busca do que é possível dentro das nossas circunstâncias, né? De preferência com menos briga entre poder federal e outros poderes, né?
governamentais, né, para que a gente possa ter aí uma melhor passagem por essa pandemia. Doutora Regina, a gente já está caminhando para o final. Sabemos que tem inúmeras perguntas aqui ainda a serem aproveitadas, mas imagino que na atual conjuntura, na atual condição, nós temos bastante temas e temas bastante ricos e sabemos que a senhora há de discutir, de debater, de ministrar com tão brilhantismo esses temas, como sempre debate, como sempre nos ensina com a sua notável sabedoria. Eu quero fazer uma última provocação, e essa última provocação fica por minha conta. Com relação à alienação parental, eu tenho pesquisado e tenho compreendido nesse sentido, a alienação parental tem sido utilizada como arma para a instigação, para a chantagem e até mesmo para qualquer tipo de conturbação de uma relação conjugal que eventualmente esteja passando por alguma lide, seja de divórcio ou eventualmente questão de medida protetiva. No seu entender, né, vamos imaginar um casal em que a esposa seja vítima do marido e esse casal possui 2 filhos. Geralmente, dentro desse contexto, observa-se o melhor interesse da criança, sempre preconizando a vítima e colocando a vítima em um local de proteção. Essa é a lógica prática que se observa. Nesse caso, vamos imaginar a seguinte hipótese. A vítima é a filha pequena e ela tem um irmão. Dentro da análise do direito de família, é possível separar, por exemplo, o irmão que gosta do pai, que acredita no pai, que confia no pai, embora sendo ele agressor, separar da irmã que, em tese, foi vítima desse pai agressor? Como é que o direito de família compreenderia uma... Eu entendo um complexo, uma situação bastante delicada num cenário desse, professora. É uma situação efetivamente extremamente delicada, né? Mas quando nós falamos de violência, né? E no caso, o professor retoma aqui a questão atinente à violência doméstica, nós temos que ter presente o seguinte. Primeiro, não podemos partir da presunção de que o homem que praticou violência contra a mulher pratique também violência contra os filhos. Isso não é uma presunção absoluta. Pode até ser uma presunção iuris tanto, mas não uma presunção absoluta, como muitas vezes nós vemos na prática. A medida de distanciamento, por exemplo, a medida protetiva é dada em relação à mulher e imediatamente também em relação aos filhos, né? Para se revogar uma medida protetiva dessas, mesmo comprovando que este homem não praticou nenhuma agressão contra os filhos, mas que, não há como negar, praticou uma agressão contra a mulher, né? Isto é complicadíssimo, né? E está errado no meu ponto de vista, porque são relações diferentes, né? E sabemos que, infelizmente, a pessoa é humana e erra, e, às vezes, agride, mas não quer dizer, porque agrediu o outro, e a mulher também, muitas vezes, agride o homem, que estará agredindo os filhos, né? Então, isso é a primeira presunção que não pode ser feita de maneira absoluta. Quem é violento em relação ao cônjuge, obrigatoriamente não é violento em relação aos filhos. Pode haver uma presunção iuris tantum, mas não absoluta. Em relação a essa separação dos irmãos, todos os aconselhamentos que são recebidos, especialmente vindos de outras áreas do conhecimento, como da própria psicologia, é que devemos evitar a separação dos irmãos, né? Que a fraternidade é muito importante no crescimento, né, da pessoa. E, por óbvio, eu tenho que escutar quem é da área, né? Eu tenho que ouvir, e se eu não tenho argumento em contrário, eu tenho que aceitar. No entanto,
sobre essa separação de irmãos, rapidamente eu queria citar um caso que, obviamente, sem nenhuma violação de sigilo, que tramita um processo dificílimo, que tramita num outro estado brasileiro, que não de São Paulo. Nessa comarca, os pais adotivos foram destituídos do poder familiar dos 2 filhos adotivos, um menino de 12 anos, uma menina de 8 anos. Essas crianças foram retiradas da casa deles porque o menino acusou os pais de as mais variadas torturas, desde afogamento até sufocamento. O juiz acreditou num depoimento de um jovem que já foi para adoção com traumas imensos da sua família biológica, mãe prostituída, drogada, pai alcoólatra, drogado, proxeneta. E o juiz acreditou. E tiraram esses 2 meninos da casa deles de uma maneira brutal, por ordem judicial. Pois bem, depois de um longo processo, conseguimos instruir, mostramos que esse menino é um psicopata, infelizmente, né? A psicopatia tem muitas origens, inclusive a pobre origem que esse menino teve até os seus aproximados aí 10 anos ou 11 anos de idade, que ele já estava na família adotiva há uns 2 anos. E eu perguntei a esses senhores, né, como é que foi o processo da adoção de fato? E esses senhores me disseram, nós queríamos uma criança. E nos disseram, só leva uma se levar o casal de irmãos. Será que deveria isso mesmo ter ocorrido no caso? Essa menina sofreu durante 1 ano casa de família acolhedora, que não era nada acolhedora, como via de regra não é essa a realidade, a professora Poliana citou, né? Problema de creches, problemas graves, né, que existem, né? Existem também famílias acolhedoras. O menino, obviamente, precisa de tratamento, né? Já iniciaram o tratamento. Eu recomendei, inclusive, profissionais que a juíza finalmente aceitou para poder fazer um tratamento, embora o menino permaneça ainda no abrigo, a menina já está reintegrada, mas tanto sofrimento, né? E essa menina ouvida pelos psicólogos hoje, essa menina diz, meu irmão não me faz falta. É lógico que não. O irmão agredia essa menina, inclusive tentando práticas sexuais com a menina, o tempo todo. Então nós temos que parar com tabus, viu, professor Marcos? O tabu da fraternidade, o tabu da maternidade santa, santificada, o tabu do poliamor, né? Porque agora também o poliamor passou a ser um tabu, né? Quer dizer, tabu do quê? Não tem tabu em direito de família. Direito de família é caso a caso. Direito de família precisa ser analisado com muito cuidado, caso a caso. Agora, no caso que o senhor me apresentou, professor, que é a 2ª vez que o senhor comenta esse caso comigo, eu vou lhe dizer, não tenho resposta, né? Porque não sei se efetivamente este homem é violento ou não só com um filho, o que é muito raro também de acontecer, porque se é violento em relação a um filho, é violento normalmente em relação ao outro. Estou falando de adultos e crianças, né? Que nem sempre essa presunção se verifica na prática, né? Mas em relação a crianças, né? Via de regra, se uma pessoa é violenta, ela é violenta com todos, né? Das maneiras mais diferentes, né? E às vezes também seduz, né? Seduz com ofertas, né? E nessa oferta, né? Enfim, de benesses financeiras, né? Acaba obnubilando a violência. É muito delicado. O direito de família é uma área delicadíssima, mas é uma área instigante, é uma área que eu recomendo a esses discentes que ainda têm paciência de estar aqui conosco, quase 10 horas da noite aqui, né? No horário de Brasília, né? Aqui, né? No horário de Brasília, mas aqui em Mato Grosso são 10:50, né? Então, estamos aqui num horário até melhor, mas esses que aguentaram até agora, que efetivamente procurem, né, conhecer mais o direito de família e se apaixonem pelo direito de família. Nós vimos aqui a Poliana
apaixonada pelo direito de família, a Vanessa, a Danusa, né? A Luciana, se percebe, né? Nas falas, nas colocações, e o professor Marcos Reis, que é um criminalista de escola, né? Como nós vimos na sua palestra, que é um constitucionalista de imensos conhecimentos, mas que é um apaixonado também pelo direito de família, como nós pudemos perceber, né? Doutora Regina, muito obrigado. A gente agradece em nome do Grupo AFIA, receba as nossas mais calorosas saudações, agradecimentos pelas suas colocações. Temos só a agradecer por todo o ensinamento, por todas as participações e intervenções. Sabemos que são temas delicados, são temas que surgem também, mas o mais importante do direito é isso, é a possibilidade de nós contestarmos, a possibilidade de nós concordarmos, a possibilidade de nós inovarmos também dentro desse contexto, dentro desse cenário. Receba, em nome do Grupo AFIA, da Coordenação Nacional de Direito, nosso agradecimento